O tema que nós vamos estudar nesta noite, o poder da cura pela reconciliação. Nós vamos hoje derrotar o gigante que tem apartado as pessoas, que tem causado confusão na vida das pessoas e que tem trazido doença à alma, ao coração de algumas pessoas por causa de amargura, de situações que se levantaram. Em Mateus, o Senhor Jesus nos ensina assim, no capítulo 5, no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado, diga bem-aventurado. Diga com um pouco mais de alegria, porque a igreja está vazia. Diga bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados. Vamos orar ao Pai. Pai amado, Pai eterno, a Tua palavra diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados, serão reconhecidos como filhos de Deus. Nós aqui estamos, Deus, para aprendermos contigo, com a Tua palavra, para sermos pacificadores, para sermos homens e mulheres que vão promover a paz e a unidade por onde nós passarmos. Fala aos nossos corações, revela-te a nós, dirige-nos, Deus, em tudo que nós faremos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, diácono. O diácono hoje é a banda, ele e a diaconisa Elaine são a banda da igreja. Mas fica bom, né? Esse violão eu particularmente gosto, viu, diácono? Fica bom. Não que a meninada não seja, né? Mas também fica muito bom, fica gostoso, fica mais íntimo. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, hoje Deus quer falar conosco. E Deus quer manifestar a cura em nossos corações, no coração da igreja, por intermédio da reconciliação. Você que está aqui nesta noite e pode ter no seu coração algum sentimento, alguma coisa na sua vida familiar, na sua vida profissional, quizás até na igreja, por que não? Algo que tem ressentido ou que ressentiu o seu coração e que isso, com o passar do tempo, tem lhe feito mal e tem lhe causado um grande prejuízo. Deus hoje quer manifestar a cura através da reconciliação, e é isso que o Senhor quer nos ensinar. A palavra reconciliação. Pastor, o que significa reconciliação? Significa restabelecimento de relações entre duas ou mais pessoas que andavam em desavenças e que estão fazendo as pazes. Jesus disse, bem-aventurados pacificadores. A reconciliação nada mais é do que buscar a paz. Pois toda pessoa que semeia a paz, colhe a paz. Toda pessoa que busca a paz, acabam por encontrar a paz. Então, a reconciliação é uma forma bíblica de multiplicar a paz, de multiplicar a semente da paz na vida e no coração das pessoas. Então, reconciliar é uma forma de propagar a paz interna e externa. Por exemplo, quando você se reconcilia com Deus, significa que você fez as pazes com Deus. Sabe que tem muitas pessoas que estão brigadas com Deus, você sabia? Tem muitas pessoas que, porque Deus não lhe realizou um desejo, porque Deus não lhe atendeu um pedido, porque Deus não lhe deu a bênção que a pessoa esperava, algumas pessoas quebraram a sua relação com Deus.
Eu posso dizer isso porque eu já vivenciei isso na vida de algumas pessoas, sabia? Eu já estive visitando pessoas que por algum momento deixaram de vir na igreja e a gente se preocupa, a gente quer saber o que está acontecendo. E numa das ocasiões, os nossos diáconos, Carmen e Nivaldo, foram visitar uma família da igreja que haviam passado por uma situação, não estavam vindo aos cultos e disseram, pastor, se faz necessária a sua presença. E eu fui, disse, vocês vão comigo, vamos lá, vamos visitar esta família. Sabe que a família estava com o coração tão amargurado, tão fechado, porque Deus não havia lhes dado uma bênção que eles queriam, que a família disse assim, nós amaldiçoamos a Deus. Quem Deus pensa que Ele é para me negar o que eu estou pedindo? Ele não é nada. Sabe, amado? Olha, você ouviu isso? Diácono Nivaldo, bigode arrepiou. Diaconisa Carme queria fugir, disse, não fuja não. Não fuja não. Mas você veja que é um coração de alguém que está amargurado com Deus, que culpa Deus, que quebrou a unidade com Deus. Sabe que tem pessoas que não vão às igrejas evangélicas, não é por causa de ninguém, porque teve um problema com o irmão, não. Às vezes é alguém que perdeu a paz com Deus. É alguém que se cansou de Deus. Tremam os céus. É alguém que diz, não, esse negócio de igreja não está com nada, não vale de nada, porque eu sempre fui, eu sempre vou, eu sempre dei dízimo, eu sempre fiz, na minha vida nada aconteceu. Quando alguém se reconcilia com Deus, quando alguém faz as pazes com Deus, esta pessoa tem uma paz para viver, sem limite. Quando nós estamos em paz com Deus, nós vivemos em paz com o mundo. Quando alguém quebrou a relação com Deus, muitas pessoas ficam doentes, adoecem, sabe, ficam mal, não tem paz, não tem alegria de viver, o humor muda, a pessoa vive mal. E assim também é na relação entre pessoas. Quando você às vezes tem alguém que você gosta, que você ama, de repente esta pessoa falha com você. Olha, dizem, né? Todo mundo diz que as piores coisas é quando é alguém da tua confiança, alguém que você ama, alguém por quem você daria um braço. A pessoa às vezes lhe apunhala pelas costas, acontece alguma coisa, diz, eu não quero mais saber. Sabe, pior do que a separação, pior do que esse momento de se separar, é o rancor, a mágoa, isso adoece as pessoas, sabia? Tem gente doente, tem gente com coração doente, tem pessoas que têm úlcera nervosa, pessoas que adquirem câncer, tremam os céus, por causa de uma amargura. Não pode, a pessoa acorda de manhã e diz, não pode, era meu amigo, fulano não podia ter feito isso comigo, ter me enganado. E a pessoa vive o dia, vai almoçar, ao invés de agradecer a Deus pela comida, a pessoa não come, perde a fome. Como pode a pessoa ter feito aquilo comigo? Muitas pessoas estão adoecidas na obra de Deus. Algumas porque se decepcionaram com Deus. E outras porque pessoas as decepcionaram. Ou porque elas mesmas decepcionaram alguém. Mas a verdade é que Deus não decepciona ninguém. É que às vezes nós criamos algumas expectativas erradas acerca de Deus. Às vezes nós criamos uma expectativa equivocada. Mas a verdade é que quando há uma reconciliação, quando nós nos reconciliamos, fazemos as pazes, amados, isso é um alívio que cura. Então, reconciliação significa restabelecimento de relações entre duas ou mais pessoas que andavam em desavenças, fazer as pazes. Talvez você precise de fazer as pazes nesta noite com você mesmo.
Pastor, eu graças a Deus não tenho nada com ninguém, eu não tenho problema com Deus, mas eu tenho umas coisas comigo, é meu, é da minha vida, eu passei por, eu me fiz muito mal, eu cometi erros que eu não consigo me perdoar, hoje eu sofro, porque a minha imaturidade me causou muito problema na vida. Você precisa nesta noite se reconciliar consigo mesmo, sabia? Precisa. Sabe que é muito traumático quando alguém está de mal consigo mesmo. É muito ruim quando alguém passa a vida toda se culpando. Se você já conheceu pessoas assim, que se culparam a vida toda. Se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse falado, hoje eu teria minha família, mas se eu não tivesse me envolvido com a bebida. Amados, nós somos aqui todos humanos, você sabe o que eu estou dizendo. Talvez você tenha na tua família, pastor, eu tenho pessoas da minha família, ou eu mesmo, que por um momento da vida, foi a bebida, foi a droga, foi uma amizade, foi um adultério, foi um erro, e a pessoa vive a vida inteira, mas eu fiz aquilo, hoje eu me culpo, eu fiz tanto mal, se não fosse aquilo. Amado, você precisa se reconciliar com você nessa noite. Se o problema é esse, tem que haver uma reconciliação. A igreja está entendendo? Amém? Tem que haver, porque a cura vem através desta reconciliação. Então a igreja tem uma palavra de cura a respeito deste assunto. Pois o que mais existe são conflitos à volta do mundo. Então são situações indesejáveis, né, que nós passamos, são desavenças, às vezes no ambiente de trabalho, entre um marido, entre uma mulher, entre pais e filhos, e às vezes com amigos. Então nós vivemos em um mundo quebrado, dividido, fragmentado, que necessita desesperadamente de reconciliação. Sabe que às vezes o problema, dentro de casa, cria uma doença muito grande? Porque o marido tem uma desavença com a esposa. E tem marido que é assim. Ele arruma um problema, e tem mulher também que é assim. Tem uma confusão em casa, aí passa um dia, um passa pelo outro. Ô menino, fala lá para tua mãe que o dinheiro do pão está lá, ó, estou indo trabalhar. Aí o menino fala, mas fala, vai, fala para ela, vai. Aí o coitadinho é que paga. Aí depois chega a mãe, ó, isso quando é bem educadinha, né? Quando é bem educadinha. Ó, fala pro traste lá que a comida dele está no micro-ondas, se ele quiser ele esquenta. Aí passa-se uma semana, duas, numa situação dessa de conflito dentro de casa. Daqui a pouco, ameniza, um volta a falar com o outro, ninguém se retrata. Ninguém vai lá e diz, olha bem, eu fui responsável aquele dia, olha, eu falei além do que devia, e ninguém se acerta. E aí a mulher já está mais calma, ela põe a comida na mesa, o marido já come, já dá o dinheirinho na mão dela, passou. Só que as palavras feriram, machucaram. Abriu uma ferida, sabia? Sabe que toda situação que ocorrer dentro de casa tem que haver um acerto e uma reconciliação ao fim do dia. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Amém? Vou falar mais baixinho para eu não acordar o Jairo. Eu sei que está, abençoado. Ele medita. Tem que haver a reconciliação. Tem que se reconciliar. Porque chega o fim do dia, a pessoa fica. Eu não vou falar com ele, não, eu vou dar um gelo nele. Isso vai adoecer. Sabe que isso adoece o coração das pessoas? Chega um momento na vida que por causa de um copo, a pessoa chega no gabinete, eu quero me separar. Mas por que separar? Por quê? Não, porque ele quebrou meu copo. O copo? Não, eu não suporto, ele quebrou o copo. Não é o copo. O copo não é nada. O problema foi que brigou uma vez, não reconciliou, brigou duas, brigou três, brigou 50 mil vezes. E o coração adoeceu. Mas sabe que nós temos que colocar o dedo na ferida. Nós temos que tratar destas questões da vida, porque elas são importantes para que as pessoas tenham paz e sejam curadas. Sabe que existem várias causas, grandes conflitos,
Sabe, tem conflito de tudo quanto é tipo. É o pecado, é o egoísmo. Existem ainda pessoas que ferem com palavras, sabe, que lembram o passado. Sabe, tem feridas de todas as maneiras, de todos os jeitos. Agora, nós temos que tratar acerca da cura, para que a igreja não adoeça. Sabe que tudo que as pessoas fazem refletem na sua vida espiritual. Uma pessoa, quando ela não está bem com ela mesma, ela não consegue ter paz com mais ninguém. Alguém, quando não se reconcilia consigo mesmo, ela não consegue acreditar no ser humano. Sabe que tem pessoas que são tendenciosas, elas têm uma malícia na sua forma de falar, não acreditam em nada, não acreditam em ninguém. Essa conversa do pastor aí, isso é conversa para boi dormir. Não, mas é verdade, não, isso é conversa, que nada, não tem nada disso não. Olha, amado, Deus vai... Que isso aí, esse negócio aí. Nós vamos pôr o ar-condicionado. Sim, você já entrou dinheiro aí para 4, 5 ar deles. Ele está aí, isso aí é igual obra do governo. Mas por que isso, pastor? É porque um coração ferido é fonte de amargura. Um coração ferido só consegue lançar de dentro dele amargura, doença, porque é um coração doente. Um coração doente gera este sentimento. Tudo que a pessoa recebe, ela não consegue acreditar. A igreja consegue entender isso. Então precisa haver cura. Nosso ministério está te encorajando, te apoiando a restaurar as relações que trazem ressentimentos, dores, angústias, cada vez que você pensa nisso. Sabe, estou contando aqui experiências para a igreja. Eu já recebi pessoas que disseram, pastor, eu não consigo olhar na cara do meu pai. Eu digo, abençoada, vai lá, converse, peça perdão, acerte. Eu não consigo, pastor. Toda vez que eu olho, me dá raiva, eu tenho vontade de pegar no pescoço. Crente, pastor, crente. Mas que tem um ódio. Amado, isso adoece o coração da pessoa. Isso faz mal. Não pode. Então nós temos que, através da palavra de Deus, seguir os passos. Existem alguns passos que nós devemos tomar, algumas decisões que devemos tomar, algumas posições que devemos tomar, para não adoecer o nosso coração e para que haja a cura. Qual é a primeira? Tenha paz com Deus. Você tem que ter paz com Deus. Olha, não entre em guerra com Deus. Você tem que se render. Sabe, pastor, mas Deus não fez o que eu queria. A porta não se abriu, o milagre não chegou, a vitória não veio, as coisas não aconteceram como eu queria. Tenha paz com Deus. Sabe que Deus vai fazer sempre o melhor para mim e para você. Tem que se reconciliar com Deus. Sabe, pedir perdão. Errou, peça perdão, se acerte, reconheça a sua humanidade, reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua dependência de Deus, reconheça. Não tenha guerras com Deus. Sabe, quando alguém tem guerra com Deus, a pessoa sofre. Para você mudar a sua vida, você tem que ter paz com Deus. Amém? Diga para o seu irmão, diga paz com Deus. Tem que ter paz com Deus. Só Deus nos capacita para uma vida de reconciliação. Sabe, amado, só se tem paz com Deus se houver um submetimento e uma rendição. Tem pessoas que não estão felizes na vida, nada lhes satisfaz. Sabe, nada satisfaz a pessoa. Eu preciso disso, eu quero aquilo, eu sei isso. A pessoa nunca está satisfeita com nada que Deus fez na sua vida. Não tem paz com Deus, não tem paz com ninguém, não tem paz em nada. Em Colossenses, Paulo diz, e a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O Senhor nos reconciliou com ele.
Então nós temos que viver em paz com Deus. Sabe, a melhor opção que alguém pode fazer na vida e ter na sua vida é ter paz com Deus. Não crie guerras com Deus. Deus não é seu inimigo. Diga, Deus está do meu lado. O Senhor nos reconciliou, nos justificou. Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, paz com Deus. Tem que ter paz com Deus. Amém? Olha, amado, tem gente que vive em guerra com Deus. Se Deus não fizer, eu vou embora da igreja. Se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Se Deus não fizer, tenha paz com Deus. Tenha Deus como seu aliado e você vai ter tudo. Tem gente fazendo guerra com Deus, brigando com Deus, afrontando Deus. Pastor, eu quero me curar desse sentimento. Então, abra o seu coração para Deus, diga, Senhor, eu quero ter paz contigo. Quero ter paz contigo, eu quero, sabe, eu reconheço a minha humanidade, eu reconheço a minha incapacidade humana, eu reconheço que eu errei, eu reconheço. Abre o teu coração para Deus. Peça ajuda a Deus para a restauração de relações quebradas. Pastor, eu não sei por onde eu começo. Eu tenho uma pessoa que eu me desentendi, sabe, a situação ficou grave, ficou feia. Como que eu começo? É na oração que se prepara uma reconciliação. Sabe por que na oração? Porque às vezes você está com o coração, você vem num culto, você está ouvindo sobre cura e sobre reconciliação. Do outro lado tem alguém fazendo o quê? Alimentando a amargura e a raiva. Porque tem gente que às vezes vem no culto, Deus fala, procura, se reconcilia, acerta. A pessoa diz, é hoje, eu vou lá. Fulano, estou te ligando, porque eu estava no culto hoje, e sabe, e Deus falou comigo para eu te pedir perdão. Aí do outro lado, vá para o inferno, o diabo que te carregue, você e o pastor, vão tudo para o meio do inferno que te carregue você. Ah, vai você também, diabo, capeta, e tão, telefone na cara. Veja, você está aqui, ouvindo o pastor. Outra pessoa está ouvindo o diabo, o mundo, o rancor, a amargura. Então como que essas coisas acontecem, pastor? É debaixo da oração. Senhor, estou aqui na tua casa, o Senhor está falando isso, eu não sei nem como é que eu vou chegar lá, como é que eu vou falar com essa pessoa, eu não tenho ideia. Pai, põe uma oportunidade, ora, peça a direção, peça a sabedoria a Deus, peça para Deus te dar sabedoria, entendimento, para que você procure a pessoa no momento certo, ideal, e as coisas aconteçam. Senhor, vai quebrando aquele coração duro, vai quebrando aquele coração de pedra. Amém? Ah, porque tem gente que fala, não, pastor, esse negócio de pedir perdão nunca mais faço. Porque eu vim aqui, o senhor me pôs numa cilada, veio que o senhor falou tudo isso, passei a mão no telefone, fui ligar, aí eu só ouvi os cachorros do outro lado. É porque a outra pessoa, às vezes não está... E às vezes você vai encontrar resistência. Pastor, e quando eu chegar lá e eu quiser me reconciliar, a pessoa diz, mas eu não quero saber, não quero, se eu tenho raiva, não quero saber, não quero saber. Você diz, olha, estou aqui. O meu pensamento é esse. A minha vida, as minhas portas estão abertas para você. Vamos seguir em paz. E quando é um cristão, pastor, porque tem cristão não é que, ou é pior do que... Não, irmão, é melhor, ora, irmão, é melhor para nós. Se necessário for, leva uma testemunha. Se quiser, me chama. A gente amarra, bota um silver tape, por mão não resmungar. E você pede perdão. E se ele não perdoar, nós bate nele no baço. Não precisa chegar a esse ponto. Mas a reconciliação é importante. Agora, até para ter isso, olha o que a Bíblia diz em Tiago 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E lhe se-lhe-á concedido. Então peça sabedoria a Deus.
Peça para Deus preparar um momento. Você pode ouvir um não, ok? Você pode ouvir uma palavra de amargura, mas olha, a semente foi plantada. Não há quem... A pessoa pode se gabar. Fulano teve aí, veio aí. Tem gente que é assim, fulano teve aí, se humilhando aí para mim. Eu tinha razão, tá vendo? Veio aí pedir perdão aí. Perdoei. Só pode até se gabar. Pode se gabar. Mas não tem problema. É o primeiro passo. A semente foi lançada. Daqui a pouco aquele coração duro amolece. Daqui a pouco a pessoa está bem, fica em paz. E aí você vai ter paz. Olha, não alimente no seu coração o mal. Isso te adoece. Tem muita gente doente na obra de Deus. Seja um pacificador. Contudo, enfrente as situações. Volto a dizer. Então, escolha o tempo certo. Ore antes de se reconciliar. Agora, esteja com uma atitude positiva. Eu vou lá. Pastor falou, eu vou. Mas se a pessoa vier com bobaginha para mim também, eu vou soltar-lhe os cachorros, que eu não sou bobo não, de ninguém. Estou indo mesmo porque o pastor mandou. Então não vai. Não vai. Tem que ser algo do teu coração. Tem que ser algo que Deus colocou. Disse, olha, é momento para ter cura, para ter paz. Eu já contei aqui, acho que umas 30 vezes. Eu tinha um amigo, chamava-se Richard. Eu nunca esqueço o nome dele. Richard Fernandes Garcia. Meu amigo de muitos anos. Fomos criados juntos. Por que eu não esqueço o nome dele? Porque eu era pobrezinho, não tinha como entrar no clube. E eu entrava com o nome dele. Olha que coisa, Jesus já me perdoou. E eu não tinha dinheiro para entrar no Clube Atlético Ipiranga. Então eu chegava lá na portaria. Carteirinha, isso não trouxe. Vem aí meu nome, Richard Fernandes Garcia. Não lembro o número, 14 mil e qualquer coisa. Pois não, pode entrar. Eu entrava. Meu amigo de infância de toda a vida. Um dia um desentendimento na rua, dele uma pedra no bico do nariz, rasgou. Nunca mais ele falou comigo. Uma bobagem. Não falava comigo. Às vezes sentava aqui, eu do lado, todo mundo jogando bola. Sobrava os dois para um time. Não jogo. Doido para jogar. Não jogo. Com ele eu não jogo. Aí eu também com ele eu não jogo. E assim, olha, foram uns 3, 4 anos. Um meu amigo de toda a vida. Eu ficava com vontade de falar com ele. Eu também não falava. Aí um dia fomos se aproximando, meu braço esbarrou no dele, ele no meu. Trocamos uma pipa, não sei o que. Daqui a pouco tava... Aí fui mais de 3 anos sem falar com um amigo. Com raiva, depois não tinha raiva. Bobagem. Quanto tempo passa? Às vezes a gente remoendo um monte de coisa, sabe que só faz mal. Você percebeu quando você está com raiva você não come bem? Tem casos à parte, né? Nem todo mundo é igual. Tem gente que na raiva come um pouco mais. A pessoa fica, quando você está com uma amargura no coração, parece que é uma faca enfiada no peito. Você não fica bem. Você não fica legal, você não fica em paz. Por quê? Porque você precisa se reconciliar. Peça sabedoria. Você vai procurar alguém? Vai em paz, amado. Mas pastor, se do outro lado a pessoa não tiver, vai em paz. Porque olha como é séria esta questão. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua... Olha como isso é sério, essa questão é séria, é importante. Olha, na vida familiar, na vida conjugal. Maridos, 1 de Pedro 3,7, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com vossa esposa, para com vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas... Sabe que tem marido que na igreja é fervoroso. Ui, ele ora, ele grita, ele fala com Deus, ele fala em línguas, ele é bonito de ver. Mas em casa ele xinga a patroa, ele bate na patroa, não considera ela como parte mais frágil. A oração é interrompida. Não adianta ser crente só na igreja.
tem que ser crente em qualquer lugar por onde você passar. Olha, nós estamos num grupo pequeno aqui, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, sei que pessoas vão ouvir através da Rádio Anchieta esta mensagem, estão ouvindo nesse momento, através do YouTube. Deus também está falando com estas pessoas. Talvez alguém que me ouve agora, através da rádio, e precisa mudar o seu comportamento. Alguém que está aí no YouTube, no escritório, no quarto, ouvindo essa mensagem, você precisa mudar esse comportamento. Você precisa mudar a sua postura, para que Deus volte a ouvir as suas orações. Seja um pacificador. O povo de Deus tem que ser da paz. O povo de Deus tem que ser um povo pacificador. Amém? Louvado seja Deus. Olha, pastor, como é que eu manifesto a cura, o poder da cura pela reconciliação? Veja qual é a sua parte no conflito. Sabe, não acuse, não ataque. Porque às vezes nós achamos que a culpa é do outro. Olha o que a Bíblia nos ensina. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha aqui que interessante. Sabe que toda situação tem os dois lados? Toda história tem os dois lados. Às vezes você ouve um lado, a pessoa fala, não, pastor, porque assim a situação foi essa. Aí eu ouço e falo, não, a pessoa tem razão. Aí você vai ouvir o outro lado, não, pastor, a pessoa fez. Aí você fala, mas a pessoa também tem razão. Às vezes, um tem razão num ponto de vista, outro tem razão no outro ponto de vista. Tem um conflito. E alguém precisa ali, sabe, ver qual é a sua parte. Assumir, não, a minha parte é essa. Olha, eu sei que eu agi assim, eu sei. Assuma qual é a sua parte no conflito. Não acuse, não ataque. E se reconcilie. Sabe que quando nós realmente, eu errei. Olha, realmente eu falei, não foi essa a intenção, mas falei. Não, eu falei de uma forma, não era dele, mas falou. Então reconheça, não é acusar e não é atacar. Amém? Como é que eu vou me reconciliar, pastor, para ver cura? Reconhecendo. Sabe que a presbítera Fabiana faz um trabalho no fórum, como é o nome? Conciliação. Ela é uma conciliadora do fórum. E ela já me disse isso em uma ocasião. Ela disse, pastor, às vezes eu estou ali na conciliação, aí eu converso com uma pessoa antes de começar a conciliação. A pessoa fala, aí eu vou conversar com a outra. A outra diz, não é o dinheiro, foi o desaforo que a pessoa me falou. Olha, porque a pessoa me ofendeu e fez isso. E às vezes é uma causa de 4 mil, 5 mil, 6 mil reais. E que ela, para ser resolvida, não é o dinheiro. A pessoa diz assim, eu não quero o dinheiro, doutora. Eu não quero o dinheiro. Porque o dinheiro para mim não serve. Mas foi o que a pessoa falou, é o desaforo que a pessoa me falou, me fez. Você veja que não é a questão do dinheiro. É a questão da pessoa não chegar ali e dizer assim, fulano, ô fulano, sou teu amigo há mais de 30 anos. Eu pus o cano lá no teu quintal, mas o cano vazou. Oi, me desculpa. Ah, você está pedindo desculpa, tudo bem, não, aí tudo bem. Não precisa nem tirar o cano. Não precisa nem tirar o cano, mas deixa o cano lá. Não, mas eu vou tirar, eu te prejudiquei. Não precisa tirar o cano. Resolveu o problema. Mas o outro diz, porque o pedaço do terreno é meu, porque o cano passa pela terra, a terra não é tua. Não, mas a terra é também. Aí começa uma guerra, uma confusão. Porque uma pessoa não tem a capacidade de dizer, fulano, realmente eu errei. Ô, meu amigo, me desculpa. Olha, você me desculpa. Às vezes eu brinco aqui, os irmãos acham que é brincadeira minha, mas é verdade. Eu, quando no trânsito eu faço alguma coisa errada, eu já ponho a mão para fora e falo, me desculpa. Esses dias eu quase matei um motoqueiro aqui, eu com uma fome danada. Eu ali, parei naquele dog,
Quando eu olhei para dentro daquele dog, eu falei, você come lá no... Quem come aqui come no dog? Para de comer ali, irmão. Eu comi no dog, vi um lanche no dog, eu disse, não vou comer, não tem condição de eu comer aqui esse dog. Estava meio esquisito o ambiente. Aí do outro lado eu vi a pizzaria, o Belos. Aí você corta esse pedaço aí, abençoado, você vai me dar uma confusão depois. Vai que o homem ouve o programa na rádio. Aí, tô vendo ali, mas eu nem pensei duas vezes, eu já atravessei com o carro, o motoqueiro, freou. Eu pus a mão para fora, ai, me desculpa, pelo amor de Deus, mandei 4 beijos, pelo amor de Deus, me desculpa. Oi, na hora que eu pedi desculpa, me perdoa, ele já estava com um palavrão aquele. E ele seguiu. Agora, se eu falo qualquer bobagem, o cara já para a moto, ia ter que dar uma surra nele. Às vezes é simples. Me desculpa. Às vezes em casa, uma coisa em casa. Desculpa, eu nem reparei. Amado, qual é a sua parte do conflito? Reconheça. Às vezes o que a pessoa está esperando é só que você reconheça. Amém? Ouça quem foi ferido, para que você entenda o outro lado. Pessoas feridas ferem pessoas. Sabe que tem gente ferindo pessoas porque estão feridas? Pessoas saudáveis e felizes não ferem outras pessoas. Todos devem ser tratados com muito respeito. Então, ouça quem foi ferido. Se você feriu alguém, sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém? Então, ouça, seja tardio para se irar. Você que é muito bravinho, muito bravinha, sabe, muito nervosinha, muita... Aí, pastor, eu sou nervosinha. Amada, seja tardia em irar-se. Tem gente que já está tão cansado, que qualquer coisa já tira o humor. Qualquer coisa a pessoa perde o humor. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Procure agradar, procure fazer o bem. Não é bom quando você está num ambiente agradável? Não é verdade? Você chega em casa, o ambiente é agradável. Isso é bom. É salutar. Tem gente que não tem vontade de voltar para casa. Tem gente que não tem vontade de ir. Pastor, eu prefiro ficar trabalhando, fazendo hora extra, porque eu chego em casa é um inferno. A mulher grita, a mulher xinga. Pastor, olha, sabe que eu prefiro ficar fazendo faxina do que voltar para casa. Porque eu chego em casa, o meu marido, ele não olha, essa pessoa só não vê nada que eu faço, só reclama. É ruim isso. Feriu alguém, machucou alguém, ouça. Ouça a pessoa. Olha, você me fez isso aqui. Reflita no que a pessoa... Porque tem gente que ouve, mas não ouve, né? Mas não é bem... Ouvir, sabe o que é ouvir? Quem sabe o que é ouvir? Ouvir é isso aqui, ó. Tapar a boca e ouvir. Porque tem gente que a pessoa está falando, está retrucando. Não, mas não é assim. Não, mas não é... Você não está ouvindo. Ouvir é... Ouvir e pensar. Olha, porque você fez tal coisa. Porque você tem agido assim, feito isso. Aí você pensa, ouve. Aí depois você fala, não, realmente, olha, fiz sem perceber. Não, eu percebi, mas não achei que ia ser tão grave. Amém? Isso cura. Esteja pronto para absolver as dores, para perdoar. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe, a misericórdia triunfa. Sempre. Vou dar um conselho aqui. Se você guardar isso, já valeu pro resto da sua vida. Sempre que alguém lhe causar algum dano, algum prejuízo, lembre-se, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Perdoe. Mas pastor, perdoe. Amado,
O melhor remédio, isso eu aprendi já há alguns anos na minha vida. O melhor remédio, perdoa e esquece, segue. Segue. Ah, mas me causou prejuízo. Segue. Nesses anos todos, eu aprendi isso. Uma vez que eu me esqueci, olha, eu fiquei mal, eu ficava ruim. Eu passava em frente o rapaz que me deu os golpes aqui do negócio do ar-condicionado, eu ficava ruim. Eu olhava e dizia, eu perdoei ele. Mas eu sou humano, estou falando a verdade. Eu tinha perdoado, mas tinha dia que eu falava, mas esse cara deu prejuízo do ar-condicionado na igreja. E eu lembrava dele. Até que eu falei, meu Deus, você está liberado em nome de Jesus, não quero nada. Você vai ficar alimentando uma mágoa, uma amargura. Não vai fazer mal para ele, vai fazer mal para mim. Amém? Então, amado, libere perdão. Não guarde isso no seu coração nunca. Misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu encerro com o 7º ponto. Dê ênfase na reconciliação, não na solução do problema. Sabe? Tem gente que quer resolver o problema. Às vezes tem problema que não dá para resolver. Pode acreditar no que eu estou falando, amado. Pode acreditar. Sabe que tem problema? Que se você for tentar desembaraçar é pior. Dê ênfase na reconciliação e não na solução. Restabeleça primeiro as relações. Lembre-se que nem todos pensam da mesma maneira, da mesma forma. Divergência de ideias fazem parte da vida. Então, torne tuas atitudes uma fonte de reconciliação para melhorar esse mundo que é dúbio, cheio de ira, de pessoas rudes, relações quebradas. Seja um propagador e pacificador de relações. Reconciliação é igual relações restabelecidas. Então, como que eu vou fazer, pastor? Dê ênfase na reconciliação. Não, mas por que isso? Porque eu quero saber a essência de... Amado, tem coisa que não vai dar para solucionar, sabia? Sabia? Tem coisa que é dizer assim, vamos pôr uma pedra em cima disso. Vem cá, me dá um abraço do Valdomiro. Vamos seguir em paz, vamos seguir. Às vezes até meio machucadinho, mas vamos seguir em paz. É melhor ter paz do que ter razão. Essa é uma frase que a pastora já usa há algum tempo e eu aderi. É melhor ter paz do que ter razão. Eu quero saber. Não, eu quero ter paz. Mas bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Leve a paz de Deus ao mundo e reconcilie as suas relações. Eu encerro dizendo, você chegou aqui hoje e você sabe que tem alguma coisa mal resolvida aí na sua vida, em nome de Jesus, faça as pazes. Primeiro com você com Deus e com o teu próximo. Amém? Não saia daqui alimentando, mas pastor, uma coisa que o meu marido me falou um dia, sabe que isso até hoje ainda, em nome de Jesus, esquece isso. Porque às vezes quem falou nem lembra mais o que falou, ou por que falou. E você está aí alimentando isso, sabe? Há quantos anos? Tem gente que na hora da raiva perde a cabeça, fala cada coisa. E tem gente que guarda aquilo para o resto da vida. Mas você falou. Mas eu falei, mas não era. Mas você falou. E aquilo fica anos e anos só adoecendo. Sai daqui hoje, meu amado, minha amada, para fazer as pazes com você, com Deus e com quem quer que seja, para que você viva curado de todo e qualquer sentimento ruim no teu coração. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém.